Opa, estamos iniciando, então, a oficina do dia 22 de agosto de 2023. Hoje... Peraí, eu preciso compartilhar minha tela. Beleza. Então, peço um pouco de desculpas, porque sei que minha voz está um pouco esquisita, eu estou saindo do quadro aí de sinusite, mas vamos lá. Estou bem para a gente conseguir fazer aí a oficina, tá? Hoje nós vamos estudar dois probleminhas, e até eu não coloquei com tanta antecedência assim, nesses problemas na página, mas de boa parte de vocês são problemas conhecidos, porque eles caíram na fase 0, né? Então, como seria a primeira oficina hoje, e haveria aí bastantes iniciantes, bastantes pessoas novas do clube, eu resolvi escolher um problema bastante fácil, o problema latência na rede. Ele foi um dos problemas mais feitos na fase 0, a maioria dos times conseguiu passar esse balão L. Então, a gente vai, assim, para fins de aquecimento, usar esse problema. Quem não conhece o problema vai ver aqui a resolução, a gente vai poder ter um tempo de discutir sobre esse problema. E, em seguida, eu vou fazer um problema que foi um dos problemas menos feitos da prova. O motivo desse problema ter sido um dos menos feitos da prova é porque ele estava errado. Né? E o motivo dele estar errado foi uma tremenda lambança que nós, setters, e eu como diretor-geral da prova, deixamos passar, né? Uma coisa, assim, muito noob, muito clássica até, é uma confusão, um erro bem comum, e que na hora a gente incorreu nesse erro, né? Pessoas, tem um ditado aí que diz que a diferença entre o inteligente e o sábio é que o inteligente aprende com os próprios erros, né? Ele erra, aprende com os erros e não volta a cometer aqueles erros. E o sábio, ele vê o inteligente errando e aí nem precisa cometer os erros para aprender. Eu sou do tipo que erro, aprendo e entendo que aquilo está errado, entendo que não vou nunca mais cometer esse erro, e dali a pouco passa um tempo e eu vou e cometo erro de novo, porque é tão divertido aquele erro, por que não cometer novamente, né? E assim, esse erro que os setters todos acabaram deixando passar aí em relação ao enunciado desse problema, é o principal motivo de eu ter trazido esse problema para a gente discutir hoje. É um assunto bem interessante. Em termos de conteúdo, o problema, ele é um problema bastante simples, não exige muita coisa de conteúdo, ele envolve BFS, né, um dos algoritmos mais básicos de grafos. Talvez, quando você vai estudar grafos, o segundo algoritmo que você vai aprender é BFS. Geralmente, DFS é o primeiro e BFS é o segundo, né? Ele é realmente muito elementar. É um algoritmo cobrado, inclusive, na OABI, que é a prova aí da Olimpíada Brasileira de Informática, para estudantes de ensino médio. Então, se você achar, assim, o algoritmo nossa, está muito além do meu nível, não está. É um algoritmo que eu tenho certeza que você pode sair daqui, se você não conhece o algoritmo, você pode sair daqui, estudar, entender facilmente como ele funciona e ganhar mais uma coisa no seu repertório. Claro, a BFS, ela não é num grafo tão imediato assim, tem um detalhezinho ali sobre grafo de estados, bitmasking, que a gente também vai aproveitar para falar sobre, mas é uma coisa bastante clássica também, não é lá muito fora, muito heterodoxo do que costuma aparecer em competições de programação. É um problema, digamos que bastante ortodoxo nesse sentido. A implementação envolve algumas coisas interessantes, então é mais motivo da gente poder fazer esse problema juntos, porque ali, na hora de codar, eu vou falar algumas coisas, dar algumas dicas, enfim, e a gente vai poder aí discutir também coisas nesse sentido. Bom, então por isso eu escolhi esses dois problemas, e depois a gente vai ter um momento de treino que eu gostaria que vocês fizessem os problemas da Maratona Schneck com Pinhão. Eu sei que aqui tem gente que participou da Maratona Schneck com Pinhão, eu sei que o time, né, Thaís, Bernardo... Bernardo não veio hoje? Ele vai se trabalhar. Tudo bem, né, Bernardo, Thaís e Thiago participaram, mas eu não sei de mais algum time daqui que venha participar. Tem de mais algum? Não, né? Vocês participaram? Você é da UFPR? Legal. Então, seja bem-vindo também. Então, assim, para vocês já conhecem os problemas, acredito que não vai ser interessante repetir a prova,
né, vocês podem usar o tempo do treino para fazer algum outro contest, algum outro conjunto de problemas aí do Codeforces, e usar também o tempo do treino para treinar, enfim, sem nenhum problema. Agora, para a maioria do pessoal que não conhece esse conjunto de problemas, eu recomendo muito que vocês façam o treino e tentem fazer, quem está com o seu time montado aqui hoje, tentem fazer mais nos moldes de como seria na competição mesmo, né? Os três juntos, olhando os problemas, usem 3 máquinas para ler os problemas, a gente não tem aqui a prova impressa, mas tentem praticar também a questão de revezar a máquina para codar. Então, usem uma máquina só para codar, 3 máquinas para ler os problemas, né? Tentem simular aí as condições da prova, que isso pode ser bem legal no pouco tempo que a gente vai ter depois para treino, tá? Tem muitos problemas fáceis, que foram feitos por bastantes times, outros não tanto, né? Mas tem muita coisa, tem muito balão aí, que mesmo os bem iniciantes podem ser capazes de fazer dessa prova, tá? Por exemplo, Thaís e Thiago, vocês fizeram quantos balões na prova mesmo? 5, né? Na Schneck? A gente foi segundo. Sim. Foi... Quantas são do total? Nossa, vai ter o UOL. Problema pra caramba, né? Então, peraí. 10... 15 problemas. Vocês fizeram uns 10, 11 por aí. Professor, dá para ver o placar, eu acho, no Codeforce. Mas Codeforce é que não foi no Boca, né, a competição. Mas eles não colocaram os standings, que tem ghost standings no Codeforce. Aí você consegue ver. Aqui, né? Não sei se colocaram, né? Tem que ir ali no Common Standings daí. Common Standings. Aí, dá para ver. E é verdade, fizeram 11 balões. Balão pra caramba, tá? Para os times que vão estar hoje aqui e vão fazer essa prova, tudo bem, vocês já estão fazendo uma prova que já aconteceu, então vocês já têm mais ou menos noção de quais são os problemas que são os mais fáceis, porque vocês veem aqui no placar, né? Os problemas que foram mais feitos e aqueles que foram menos feitos. Mas, isso é meio que roubar? Na verdade, não, porque no dia da prova também vai ser assim. No dia da prova você também vai ver o placar ao vivo, vai ver quais são os balões que são mais feitos primeiro, e vai se guiar por isso também, né? Se você não está lá liderando a corrida, que é uma maratona mesmo, né, e você está sendo o primeiro a passar os balões, você pelo menos vai ver onde os times que estão à sua frente estão, né, os balões que eles estão fazendo, e vai tentar correr atrás. É uma estratégia, não é perfeita, tem problemas em relação a essa estratégia, inclusive, porque pode ser que um balão que um time tenha feito seja de um repertório muito específico, que aquele time deu sorte de ter, e não quer dizer que o teu time tem aquele repertório específico, mas, assim, relevadas todas as distorções, é uma estratégia geralmente adotada aí pelos times na escolha, né, de um conjunto de problemas tão grande, de quais problemas atacar primeiro, tá bom? Então, beleza, eu não quero falar muito mais sobre o treino, né, quero motivá-los a ficar aqui o máximo possível, até as 9h20, 9h30, mas eu quero já fazer aí os probleminhas que a gente elencou. Antes de a gente começar, eu queria saber se tem alguém que gostaria de perguntar algo, qualquer coisa sobre maratona, sobre o clube, né? Ainda mais que agora a gente está com bastante gente nova. Se alguém deseja fazer algum comentário, ou até mesmo os mais experientes, se querem falar algo para motivar os mais jovens, enfim, a palavra está aberta. Ninguém. Pessoal que está online. Eu queria dar uma palavra só para te motivar, Zatesco, na verdade. Para me motivar? Puxa vida, Raul. Você falou que fica com síndrome de impostor sobre o clube, mas, tipo, todo mundo conhece o clube, mesmo quem não é aqui da região, e todo mundo sabe que você faz um ótimo trabalho, assim, tipo, é um negócio complicado, porque é basicamente do seu tempo livre isso, né, porque você não é pago e tal, mas ajuda muito todo mundo, então... Assim, não enlouqueça fazendo isso, mas continue fazendo, que tá um ótimo trabalho. Puxa, obrigado, Raul. Você é muito gentil, viu? Valeu aí, pessoal. Eu também, claro que o que motiva a gente a continuar é ver vocês, né, indo bem, ver vocês participando, e isso é muito legal. Obrigado, gente. Obrigado pelo apoio. E a gente segue, né? A gente segue assim, se apoiando, e
e vamos em frente, tá? Eu estou muito empolgado com a prova, né? Faltam quantas semanas? Quantos sábados? 2, né? Então, tá chegando. Vai ser um dia muito legal lá na UFPR. Eu já perguntei para o pessoal que está organizando se vai ter pão de queijo, se vai ter café. Que meu interesse como coach, né? No dia da prova, em que o coach não faz absolutamente nada, é diferente de um técnico de vôlei, no futebol, que o cara fica ali passando instrução para o time, né, durante a competição. Na maratona de programação, o técnico não pode interagir com o time. Se eventualmente no coffee break ele encontrar alguém do time, eu não posso dirigir a palavra à pessoa, é desse nível. Então, minha função lá é comer, né, e acompanhar o placar, e ficar com ansiedade, e por isso comer mais ainda. Então, diga aqui. A maratona de programação. Você está falando que tem várias provas, tem uma tem uma hierarquia de programação maior? Sim, vamos lá. A maratona de programação, a gente tem a maratona de programação oficial da SBC, né, que é uma competição promovida pela Sociedade Brasileira de Computação, a SBC. Eu vou deixar aqui a página maratona.sbc.org.br, né, onde todo mundo pode se informar. E ela é uma competição que ocorre em fases. Então, tem a fase 0, que ela não é a primeira fase maratona, ela é a 0ª fase, no sentido de que não vale nada, né? A inscrição é gratuita, ela é online, os times ali fazem a prova só para praticar mesmo, né? Não precisa nem mesmo ser o mesmo time da fase 0 para a primeira fase. Depois, a primeira fase, e a partir da primeira fase, todas as fases são presenciais. A primeira fase, ela ocorre em sedes espalhadas pelo país. O pessoal aqui da UTF Curitiba vai competir esse ano na UFPR, que está montando a sede. Ano passado fomos nós que montamos a sede aqui, então a gente reveza aí quem vai organizar a sede todo ano. Né? Nós organizamos ano passado, o pessoal da UFPR vai organizar esse ano. Geralmente vem participar aqui conosco em Curitiba o pessoal do Genville, da UDESC, às vezes o pessoal de Ponta Grossa vem participar também, então junta aí, né, instituições desse raio de Curitiba e litoral norte de Santa Catarina e o começo ali dos Campos Gerais na região do Paraná. E aí os melhores times das sedes, né, os times que ficarem primeiro ou segundo das sedes espalhadas pelo país, e aí vai depender do tamanho da sede, né, do número de instituições que estão participando, eles vão classificar para a final brasileira, né, cada sede, de acordo com o seu tamanho, tem um número de vagas para a final brasileira. A nossa sede, como não atingiu o número mínimo de inscrições credenciadas para receber uma vaga, então foram unidas 3 sedes numa super sede, que a gente chama, a sede Curitiba, a sede Campo Mourão, a sede Toledo, e que vão receber 2 vagas para essas 3 sedes. 2 vagas para a final brasileira, que vai ter 62, 64 times, se eu não me engano, por aí, né? 5? Legal. Geralmente é em torno de 60 mais Epsilon. E aí, na final brasileira, desses times se classificam os times para final latino-americana, que vai acontecer esse ano pela primeira vez, porque geralmente na final brasileira já iam os times para a final mundial. Agora vai ter uma fase intermediária aí entre a final brasileira e a final mundial. A final mundial é um evento, cada ano ocorre no país, eu não faço a menor ideia, ele vai ser a próxima, vai ser no Egito. Então a próxima final mundial vai ser no Egito, e é isso, né? O Brasil, na final mundial, tem ficado bem, geralmente consegue o título de campeão latino-americano, então dos times da América Latina que vão para a final mundial, às vezes o Brasil ganha, às vezes a Argentina ganha, né? Se bem que teve um ano que não ganhou nenhum dos dois, acho que foi a Colômbia, se eu não me engano. Mas o Brasil tem, assim, no Mundial, o interesse é disputar pelo título latino-americano, né? O Brasil conseguiu medalha de bronze no Mundial uma única vez, que foi um time da Federal de Pernambuco. Mas isso já faz bastante tempo, acho que foi 2001, se eu não me engano, alguma coisa assim. Faz muito tempo que o Brasil não consegue medalha no Mundial. Mas, além da competição oficial, tem outras competições extraoficiais que as universidades promovem para movimentar a galera. Então, essa competição que aconteceu, do Chineque com Pinhão, foi uma competição que o pessoal da UDESC que promoveu, em parceria com o pessoal da UFPR. O pessoal daqui, né, eles foram participar lá. Então, não faz parte do ciclo da maratona de programação oficial, mas são competições aí que o pessoal
promove como amistosos, digamos assim, entre as instituições. Tá bom? Claro. Ela já fechou as inscrições. E assistir? Pode, com certeza. Qualquer um pode chegar lá, assistir. Assistir a maratona em loco é mais ou menos interessante, porque você não pode ver os times, você consegue ficar numa salinha do café, tem comida, isso é bom, e ver o placar no telão. Assim, e ver os coaches, especialmente eu, indo ao delírio cada vez que sai um balão. Né? Eu sou realmente muito empolgado. Mas de casa pode ser mais legal, porque a competição é transmitida pelo YouTube, e tem um narrador que narra todas as sedes do país, vai passando o placar das sedes, e ele vai explicando melhor como funciona a prova, tal. Então pode ser mais interessante ver de casa no canal oficial da Maratona de Programação no YouTube, tá? youtube.com/Maratona SBC. Maratona SBC é o canal da Maratona de Programação oficial. E sempre lá sai a transmissão. A competição começa às 14 horas, em ponto, e vai até às 19. São 5 horas de prova. Tá? O objetivo dos times é passar o maior número de balões possível durante a prova. O problema é ou você passa ou não passa, ou aceita ou não aceita, balão ou não balão. Tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida, pergunta aí, comentário? Não? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a trabalhar. Opa, eu fechei o problema mais fácil, olha só. Vou pegar aqui o probleminha 3464. Não, esse aqui. Esse problema parece aquele problema que tem que usar o algoritmo probabilístico da semestre passada. Esse? Parece sim. Eu tô vendo ele agora, né? Parece a mesma premissa, mas versão 1000 vezes mais fácil. Não. Lembra que era com as torres? Tem que ver o jeito de colocar as torres para ter a maior área possível. Que ele fez! Sim, mas porque ele envolvia aquele problema de cobertura por círculo, né? Eu cheguei a fazer aquele... Eu não fiz, eu prometi que eu ia fazer. E eu nunca fiz. Meu Deus. A lenda você tipo, descobriu o algoritmo lá. Eu achei muito legal o algoritmo. Eu lembro de preparar isso para trazer para vocês. E eu não trouxe. Você mandou no grupo. Bom, também os links para vocês estudarem, né? E acho que até alguns de vocês comentaram que estudaram e conseguiram passar o problema. Ok, eu preciso lembrar de trazer esse problema para a oficina e ministrar aqui também, porque eu prometi. Então, desculpa. Valeu. Obrigado. Bom, esse aqui é um pouco mais fácil, né? Porque não se trata de cobertura por círculos e sim por retângulos. Então, qual é o problema aqui, tá? Para quem não conhece o problema, a questão é a seguinte. A gente vai receber algumas informações na entrada. Eu vou começar a explicar o problema pelas informações que vêm na entrada, tá bom? A primeira linha de entrada consiste nas dimensões de uma região aí da floresta amazônica, né? Então, N por M são, respectivamente, o número de linhas e colunas de um grid. Depois, a gente vai ter um inteiro S, que é o número de sensores que foram instalados nesse grid. Por exemplo, então aqui a gente tem um grid 10 por 10 e 5 sensores. Aí as próximas linhas, as próximas 5 linhas, vão descrever esses 5 sensores. Cada sensor, para cada sensor, a gente sabe 3 informações sobre ele. A coordenada X, onde ele está, a coordenada Y, onde ele está, né? Então a posição do sensor, por exemplo, esse sensor aqui, ele está na coordenada 8, 6 do grid, e ele tem um alcance de 8. Esse alcance, o alcance desses sensores é sempre retangular, tudo bem? Então, é a medida aí do raio retangular do sensor. Por exemplo, esse sensor aqui, que está marcado com uma cerquilha, ele tem raio 2. Tá? Ele olha 2 para trás, 2 para frente, em qualquer uma das direções. Tudo bem? Esse sensor aqui, ele tem raio 3, ó. Ele olha 3 para frente, 3 para baixo. Veja que ele está muito próximo da beirada aqui do grid, então, por mais que ele tenha um alcance muito grande, a posição dele não favorece muito. Ele não consegue olhar 3 para cima, por exemplo, porque já bate aí
nas bordas do grid. Tudo bem? E assim os sensores conseguem cobrir áreas. O que a gente quer? Bom, a gente quer saber qual que é o número médio de sensores que cobrem uma dada célula desse grid. Então, como é que a gente calcula isso? Eu preciso saber, para cada uma das células do grid, certo? Quantos sensores estão cobrindo aquela célula, e de todos esses valores, eu vou fazer a média, ok? A princípio, seria isso. De cada célula, saber a quantidade de sensores que cobrem aquela célula, e somar tudo e tirar a média aí, né, pela quantidade de células do grid. A gente tem um pequeno problema se a gente fizer a conta exatamente desse jeito, né? São N por M células. Então, os valores de N e M são tão grandes quanto 10 ao cubo. Então, vai haver casos de teste lá em que a gente vai ter 1 milhão de células no nosso grid. Se para cada célula a gente contar quantos sensores cobrem aquela célula, esse valor pode ser bastante grande também, porque o número de sensores pode ir até 2 vezes 10 ao cubo. Então, primeiro, pode ser que a gente não tenha nem memória para guardar a lista, por exemplo, para cada célula, de quantos sensores cobrem aquela célula, e ainda que a gente não queira guardar a lista, mas queira guardar só a quantidade, ainda assim, qualquer coisa que seja linear no número de células vezes o número de sensores, eu vou estar falando de 1 milhão vezes 2.000. Isso dá 2 bilhões de operações. Quer dizer, eu vou estar fazendo o número de operações proporcional a 2 bilhões. O número de operações proporcional a 2 bilhões, né, 2 vezes 10 na nona, a gente não consegue passar no time limit do problema, que é 1 segundo. Certo? Em 1 segundo, a gente consegue executar cerca aí de 3 vezes 10 na sétima operações, não 10 na nona operações. Quer dizer, essa abordagem nossa é pelo menos umas 100 vezes mais lenta do que a solução esperada. Mas aí é só a gente perceber que tem um jeito um pouco mais esperto de fazer a conta, né? Dá na mesma eu somar para cada célula quantos sensores cobrem aquela célula, isso é a mesma coisa que para cada sensor, quantas células ele cobre. Tudo bem? Então, se tiver um jeito rápido, para cada sensor eu saber quantas células ele cobre, eu consigo somar isso para todos os sensores e eu divido essa soma, que é a mesma soma, pelo total de células. Tudo bem? Só que agora eu vou estar fazendo em alguma coisa que escala apenas em função do número de sensores, que é pequeno, que é no máximo 2.000. Certo? Então, fazer alguma coisa escalando em, no máximo, 2.000 é muito tranquilo. Né? Quer dizer, para cada uma das 2.000, para cada um dos 2.000 sensores, vou fazer uma conta em tempo constante, né, que eu consigo saber, olhando o raio do sensor, qual que é o número de células que ele cobre. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui por causa das bordas, né? Talvez eu vá ter que tirar, não é só pegar e, por exemplo, multiplicar aí 2R mais 1 vezes 2R mais 1, isso não é necessariamente a resposta, porque tem as bordas, né? Tenho que fazer uma conta um pouco mais esperta ali, mas eu consigo, rapidinho, saber o tamanho desse retângulo que é coberto aí por esse sensor, somo isso para todo o sensor, divido pelo total de células e estou bem. Beleza? Essa é a solução esperada do problema. É um problema fácil, só precisa, sim, desse pequeno pulo do gato aí para você perceber do jeito correto de fazer a conta. Né? Não faz diferença fazer a célula, não faz diferença fazer a conta pelas células ou pelos sensores, e pelos sensores é muito mais vantajoso computacionalmente. Tá bom? Esse que é o objetivo desse problema na prova, né? Fazer com que as pessoas tenham a sacada, se liguem ali, né? De como abordar o problema do jeito mais apropriado. Alguma dúvida, pessoal, em relação à solução? Eu nem abri lousa nada aqui, porque realmente não havia necessidade. Tudo bem? Então, agora vamos codar o problema. Eu vou pedir, eu mandei no grupo do Telegram, do Clube de Programação,
um link para a planilha da presença de hoje. Então, todo mundo, mesmo os novos integrantes, né, já devem ter visto lá no arquivo README do Dropbox, onde tem um link para uma planilha, onde você pega a sua ID do clube de programação. Com essa ID, que é um número, você preenche você registra, né, a tua presença na oficina do clube de programação. Então, por favor, não esqueçam de fazer isso. Vai chegando à noite, a voz parece que vai voltando ainda a ficar um pouco debilitada. Vai acontecendo aqui. Beleza. Então, vou todo lugar certo, todo lugar certo. Esse é o bcrowd. Qual que é o número? 3464. Vou criar um arquivo, b3464, que é o arquivo, o nome com o qual vocês podem encontrar depois desse código lá no diretório do clube no Dropbox. Aqui, então, eu vou começar com um cabeçalho padrão de C++ mesmo, apesar de que eu talvez não vá usar nada de C++ no código, mas é mania de já deixar tudo com um cabeçalho padrão que inclui toda a STL do C++. E aí, se eu precisar de alguma coisa, já está na mão. Bom, então, eu tenho essas 3 informações. Primeiro, que eu preciso ler da entrada, né? As dimensões do grid, N e M, e o número de sensores. Então, N e M são as dimensões do grid, S é o número de sensores. Agora, eu preciso ler as informações dos N sensores, né? E eu não preciso nem guardar a informação dos N sensores, porque cada sensor, na hora que eu leio, eu já posso calcular tudo que eu preciso sobre ele, né? Qual que é a região que ele cobre, e já partir para o próximo sensor. Então, eu vou ter aí uma variável, que eu vou chamar de soma, que é onde eu vou acumular essa soma para todos os sensores do tamanho da região que eles cobrem. Tudo bem? Então, para poder aqui rodar um laço S vezes, eu vou usar while S menos menos. Né? Você tem o efeito de rodar tudo que está dentro desse while S vezes. Beleza? Tranquilo? Para cada sensor, eu preciso pegar as coordenadas daquele sensor e o raio dele. Então, a gente vai pegar aqui as coordenadas do sensor e o raio dele. E agora eu preciso saber, né, qual que é a região que ele cobre. A região que ele cobre talvez fique fácil de a gente calcular em função de qual que é um dos pontos do retângulo, né, uma das pontas do retângulo e a outra ponta extrema. Sei lá, eu posso pensar, por exemplo, na ponta mais acima e à esquerda e no canto mais para baixo e à direita. Tudo bem? Então, se eu souber essas duas posições, né, fica fácil de saber a dimensão desse retângulo e calcular a área. Então, eu vou chamar aí de IJ, a posição da célula mais ao norte e ao oeste, né? Então, mais para cima e para a esquerda, que é coberta por esse sensor. E I2J2, a posição mais para baixo e para a direita, que é coberta por esse sensor. Tipicamente, eu seria tentado, né, a dizer que a coordenada I, né, a coordenada X, da posição mais para cima e para a esquerda, que é coberta pelo sensor, é X menos R. Faz sentido pensar isso. Né? E J seria Y menos R. Assim como a coordenada X da posição mais para baixo e para a direita, que é coberta pelo sensor, seria X mais R, e a coordenada Y seria Y mais R. Tá? Então, estaria falando aí de um quadrado definido aí pelas posições X menos R e YR e X mais R e Y mais R. Não estou desenhando, estou fazendo isso aqui com a minha mão e vocês estão visualizando aqui, né, no ar, um quadrado, e está tudo bem. Beleza? Né?
É claro que isso dá ruim. Isso dá ruim porque esses valores, eles podem exceder as bordas do nosso grid. Né? Então, a gente sabe que o grid começa na posição 1, 1 e vai até a posição NM. Tudo bem? Então, se esse valor aqui for menor que 1, a gente tem que jogar fora esse valor e pegar 1. Se esse valor aqui for menor que 1, a gente tem que jogar fora esse valor e pegar 1. Mesma coisa que esse valor aqui de baixo, x mais r. Se este valor for maior do que n, eu tenho que jogar fora e pegar m. E se y mais r for maior do que m, eu tenho que jogar fora esse valor e pegar m. Tudo bem? Quem quiser fazer isso com if, pode fazer. Né? Vai codar com if exatamente o que eu falei agora. Como eu estou usando C++, eu posso fazer algo como max deste valor com 1. É elegantinho, né? Então, quer dizer, a princípio é este valor, mas se 1 for o máximo entre esses dois valores, pega 1. Joga fora x menos r, pega 1. Tudo bem? Mesma coisa aqui. É o máximo entre y menos r e 1. E embaixo, se em cima eu usei max, embaixo eu vou usar mínimo. Certo? Mínimo. Então, é o mínimo entre x mais r e... E aí? O que eu ponho aqui embaixo? No segundo argumento do min. Oi? N. Muito bem. E o J2 é o mínimo entre y mais r e m. Beleza? Sabendo agora os valores corretos, né? Essas duas posições, IJ e I2, J2, como que eu calculo a área do retângulo definido por essas duas posições? A área é o número de linhas vezes o número de colunas, certo? Então, é a multiplicação. Qual que é o número de linhas aqui? I2 menos I2 menos I. A gente tipicamente faz isso, né? Ainda mais vocês que são de engenharia, na matemática do contínuo. Você quer saber um intervalo AB, né, definido por dois pontos A e B, o tamanho do intervalo é B menos A. Na matemática discreta, não é bem assim. Né? O número de inteiros no intervalo inteiro fechado AB não é B menos A, e sim B menos A mais 1. Certo? O número de linhas cobertas aqui, entre, ou compreendidas entre as linhas I e 2, não é I2 menos I. E sim, I2 menos I mais 1. Aí, se fosse linhas 1 e 10, 10 menos 1 é 9. Mas não são 9 linhas, são 10 linhas. Beleza? Número de colunas compreendidas, de igual modo, né? J2 menos J mais 1. O valor dessa multiplicação eu vou acumular aditivamente na soma. Certo? Então, soma mais recebe o valor da multiplicação. Beleza? Que é o valor da área do retângulo coberta pelo sensor, né? O número de células que são cobertas por esse sensor. Depois que eu fizer isso para todos os sensores, tem o valor dessa soma, eu posso dividir aí pelo total de sensores, que é N vezes N. Podia ter dividido a cada parcela da soma, já que N e M não mudam, né? Eu já sei os valores de N e M desde o começo. Poderia fazer isso, seria interessante fazer isso, até para não deixar o valor da soma crescer muito. Né? Já vai limitando ali o quanto o valor da soma cresce. Mas a gente tem que pensar aqui no seguinte, né? N e M são, no máximo, 1000. Né? 10 ao cubo. A quantidade de sensores
no máximo 2.000. O número máximo de células que o mesmo sensor pode cobrir é 10 na sexta. Beleza? Então, quer dizer que o número máximo que essa soma pode assumir seria 2 vezes 10 na nona, né? Que é 2 vezes 10 ao cubo vezes 10 na sexta. Seria o pior caso. Quer dizer, todos os sensores veem tudo, e ainda assim a soma vai ficar menor ou igual que 2 bilhões, e 2 bilhões cabe no int, mas bem de boa. Bom, não é tudo de boa assim, né? Porque cabe no int até 2,1 bilhões, né? Mas 2 bilhões redondo cabe no int. A gente pode deixar ali a soma crescer sem se preocupar, não precisa usar long, dá para fazer isso no int de boa e chegar aqui e fazer a divisão. O enunciado pede divisão inteira, pede quociente de divisão. Então, o quociente de divisão é isso mesmo, e é esse valor que a gente vai printar. Para quem está me vendo codar pela primeira vez, viu que o processo de escrever código não é tão linear assim. Quer dizer, eu primeiro joguei aqui um valor, nem botei ponto e vírgula, quer dizer, esse é o valor que eu tenho que printar. E aí depois eu pus dentro do printf. Tudo bem? Por quê? Porque nós somos humanos. Nós não somos máquinas que escrevem códigos linha por linha da esquerda para a direita. E você nem deve fazer isso. Tá? Você deve ir escrevendo o código à medida que as ideias estão claras, colocando os pedaços, e depois você vai preenchendo e vai dando forma ao código. Tá? Você não precisa escrever um código do começo ao fim, da esquerda para a direita, porque você não é uma máquina. Você tem que escrever o código do jeito mais natural, de acordo com o modo como as ideias se organizam na sua cabeça. Se você faz isso no processo bem estruturado, quer dizer, códigos curtos, com funções bem modularizadas, funções pequenas, escrever um código desse jeito vai ser muito favorável e muito natural. Tá? Mas pode ser um pouco esquisito para quem está começando a programar agora, ou quem está muito viciado aí no estilo de programação, sei lá, de uma disciplina de algoritmos 1, ou fundamentos de programação 1, né, que eu sei que não é exatamente assim que a gente é forçado a aprender a programar, e a gente é meio que forçado a aprender a programar num estilo de programação que é melhor para robôs, não para humanos. Então, uma coisa que a gente tenta desconstruir aqui é tentar fazer vocês codarem como humanos, né, e valorizar a diferença que você tem em relação ao robô, pelo fato de você ser humano e você poder escrever código de um jeito diferente, que o robô nunca vai conseguir. Tá bom? Beleza. Rage against the IA. Eu vim aqui em cima também, escrevi um monte de rascunho, de bagunça, agora vou apagar tudo, claro. Enfim. E é isso, eu acho que eu não fiz nenhuma barbeiragem no código. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Viu eu fazer alguma barbeiragem? Não? Então tá bom. Joia. Vou alternar o modo de apresentação. Não pode, sabe? Não pode, né? Proibido. Eu vou ter que usar o Google para assistir. Quis ir devagar aqui no primeiro problema, né? Também para valorizar o pessoal que está começando e tudo mais. Então, B++. Esse é o bcrowd 3464. Eita! Ai, eu tava com esse problema na minha máquina, que tá dando uma falha de segmentação de compilador. A revolta do E eu vi isso hoje de manhã, e aí depois eu trabalhei no meu desktop a tarde inteira, e eu não peguei meu laptop para poder compilar. E tinha que tentar resolver isso aqui, e eu esqueci de resolver. Você fez que seu compilador para você. Pois é, essa máquina tá linda. Olha, então eu vou bem na louca submeter o código direto no bcrowd sem compilar e sem testar. É o melhor jeito de testar, sabe? Né? Jamais façam isso. Bom, já ensinando os calouros, que é assim que faz. Não é assim que faz. Não façam isso, por favor. Se você está na dúvida.
Podia ir. Eu tô logado no BigCrowd. É pra ter popô, engraçado de todo mundo. Eu não sei se tô logado. Eu tô logado. Não tá aparecendo aqui informação de login? Que esquisito. Ai, ai. Agora o BigCrowd vai perguntar se eu sei o que são carros ou se... Ah, não, ufa. Fato, olha lá, parou de perguntar se você é um robô. Né? Identifique todas as imagens que contêm um semáforo. Olha só a idade passou. Quero ver o próximo. No próximo eu vou usar minha colinha aqui também. Então... Mas eu muitas vezes no clube já botei bug no código mesmo com a colinha. Que esse sou eu. Né? Gente, vamos falar aqui, e eu inclusive tenho que pegar uma luzinha aqui. Eu vou deixar botando o clipe. Vamos falar sobre esse problema. Tá? São escadas. Ah, que são escadas, é? E olha quando eu erro esse tipo de pergunta. Né? Eu não sei se... Aí você tem uma crise existencial. Mas será que eu sou humano, né? Você é humano, mas será que eu sou humano? Esse problema, pessoal, é o seguinte. A gente tem uma pessoa que ganhou um jogo eletrônico de quebra-cabeça. Tá? Esse jogo eletrônico, ele possui esses 10 ladrilhos, exatamente desse jeito, numerados desta forma. E são ladrilhos de LED que você aperta se ele está ligado. Ele desliga se você... Não. São ladrilhos de LED que tem um comportamento bem esquisito. Se você aperta um ladrilho, ele vai trocar o estado de todos os ladrilhos adjacentes. Ele não troca o seu próprio estado. Tá? Então, por exemplo, aqui, o ladrilho 6, ele tem na sua adjacência os ladrilhos 2, 3, 8 e 9 que estão desligados e os ladrilhos 5 e 7 que estão ligados e ele próprio está ligado. Tudo bem? Se eu apertar o ladrilho 6, ele vai continuar ligado e eu vou ter 2, 3, 8 e 9 ligados e 5 e 7 desligados. Ok? Então, apertando cada ladrilho, eu troco o estado de todos os ladrilhos da adjacência. O objetivo do jogo é, dada uma configuração inicial arbitrária, tipo esta, então alguns ladrilhos estão ligados, outros estão desligados, eu quero achar uma sequência de movimentos, né, achar uma sequência aí de ladrilhos que eu posso apertar, de modo que eu vou chegar na configuração final do jogo, que é a configuração em que todos os ladrilhos estão ligados. Tudo bem? É um jogo single player, estilo Resta 1, né, em que você tem aí que ir adivinhando ou ir fazendo os movimentos certos para chegar numa única configuração final. Beleza? E aqui a configuração final é todos os ladrilhos ligados. O problema pede não só isso, que você encontre uma sequência de movimentos válida. Se fosse só isso, a gente usaria um algoritmo, por exemplo, DFS, que é o algoritmo mais simples possível de grafos. A gente teria que falar qual é o gráfico, mas seria tranquilo. A gente poderia implementar com backtracking bem de boa a DFS, seria um código aí para escrever em pouquíssimas linhas e passar o problema em 5 minutos. O problema é que o problema pede não uma sequência qualquer, ele pede a menor sequência. Então, ele quer saber qual que é o menor número de ladrilhos que você tem que apertar para chegar na configuração final. E ainda ele pede o seguinte, porque pode acontecer, por exemplo, aqui no segundo caso de teste, né, eu já vou explicar o que significa a entrada, né, como que a entrada é representada, mas a resposta é 2, quer dizer, a menor sequência de movimentos que te leva à configuração final, ela tem tamanho 2, mas pode não ser única essa sequência de movimentos, quer dizer, pode haver mais de uma sequência de 2 ladrilhos que eu aperte e que também chegue na configuração final. Havendo empate, quer dizer, havendo mais de uma sequência que resultam nesse número ótimo de movimentos para chegar na configuração final, o problema pede que você imprima aquela sequência que seja lexicograficamente menor. Beleza? O que significa
ordem lexicográfica, né? Ordem lexicográfica, ou sequências ordenadas lexicograficamente, são sequências ordenadas seguindo a mesma ordem do dicionário, por exemplo. Então, deixa eu pegar aqui a lousa e me fazer um pouco mais claro de qual que é o sentido disso para sequências de números. Quer dizer, ordem lexicográfica é uma ordem aí que generaliza a ordem do dicionário, só que não só para strings, mas sim para qualquer sequência numérica, tudo bem? Ou para qualquer sequência de um conjunto ordenado de elementos, tá? Um conjunto de elementos munidos de uma ordem parcial, de uma ordem total. Então, vamos lá. Eu acho que eu estou só com o tamanho da caneta não muito bom. Deixa eu pegar e a borracha aumentada. Então, por exemplo, se você tem a sequência 1, 3, 9, 2 e a sequência 1, 4, 1, 1. Na ordem lexicográfica, essa sequência aqui, a primeira, é menor do que esta. Tudo bem? Como que a gente define a ordem, né, de duas sequências na ordem lexicográfica? A gente começa considerando as posições da esquerda para a direita. Enquanto elas empatam, a gente vai para a próxima posição, e a partir do momento em que elas desempatam, a gente para a comparação. Tudo bem? Então, aqui a gente vê que as duas sequências empatam na primeira posição, a gente considera aqui a segunda posição, a gente já vê que o 3 é menor que 4, e é por isso que a primeira sequência é considerada lexicograficamente menor que a segunda. Beleza? Isso é ordem lexicográfica. É tipo no dicionário o motivo de ABA, ou ABZ, PCD, AA, AAA. Tudo bem? Não. Eu queria colocar aqui AC, AA. Beleza? ABZ é menor do que AC, AA. Joia? Nenhum problema aqui, né? Bom, é esse motivo aí de pedir a sequência lexicograficamente menor que gerou todo o problema em relação a esse problema lá no dia da competição, e a ponto de que o problema teve que ser desconsiderado, né? A questão foi anulada na prova e o placar teve que ser rejulgado. Hoje, no BigCrowd, o problema está corrigido e todos os casos de teste já estão corretos, né, em relação àquilo que de fato está pedido no enunciado do problema, o que fez o problema ficar muito mais interessante até do que ele era originalmente. Vamos falar um pouquinho sobre grafos DFS e BFS. Eu não vou dar uma aula de grafos DFS e BFS, então se você não conhece esses tópicos, eu recomendo que você vá, por exemplo, na página de programação, lá na nossa jornada de iniciação, a gente tem algumas aulas de grafos. Então, isso está aqui, ó, Introdução a Buscas em Grafos 1 e 2. Tudo bem? Ela, no item 18 da nossa jornada de iniciação, é um material que você pode consultar para aprender o básico de grafos DFS e BFS, além de vários outros materiais até muito melhores, que você pode encontrar na internet ou então no livro dos Halim, né? O livro dos Halim, inclusive, a gente tem compartilhado aí, né, entre o pessoal do clube, lá no nosso Dropbox, e lá tem material muito bom para esses algoritmos básicos em grafos, que vocês podem também considerar estudar por lá, tá bom? Mas, basicamente, num grafo, a gente usa esses algoritmos, DFS e BFS, para encontrar caminhos em um grafo. Especialmente caminhos em grafos em que as arestas têm todas o mesmo peso, né? Veja, aqui a medida de custo de uma operação é sempre 1. Né? A gente está num dado estado, né? Cada vértice aqui do nosso grafo representa um estado, e a gente aperta um ladrilho
e muda de estado. O custo de apertar um ladrilho é sempre o mesmo. Tá? Então, o custo é 1 de todas as arestas, e é por isso que DFS e BFS são os algoritmos mais apropriados. Em DFS e BFS, a gente vai seguir basicamente a mesma estratégia. A gente vai visitar os vértices do grafo, a gente vai querer poder passar por todos os vértices do grafo, sem ficar presos em ciclos. Então, para evitar ficar presos em ciclos, a gente marca os vértices que já foram visitados, para evitar que eles sejam visitados novamente. Tudo bem? Cada vértice novo que é visitado, ele vai colocar numa estrutura de dados todos os seus vizinhos. Então, por exemplo, né, se eu estou aqui já com todos esses vértices visitados, e eu vou visitar esse vértice aqui, esse aqui ainda é ruim, vai, deixa eu pegar esse aqui, vai. Eu vou visitar esse vértice aqui, ele vai colocar na sua estrutura todos os seus vizinhos, que vão ser considerados depois um a um para serem visitados, aqueles que já não estiverem sendo visitados. Tudo bem? E à medida que eu visito um vértice, eu vou lá e marco ele como visitado. A ideia é bastante intuitiva, tá? É tão simples quanto isso, e como eu falei, né, eu não quero aqui dar uma aula de DFS e BFS. A diferença básica entre DFS e BFS é a estrutura de dados que a gente usa para implementar a ordem em que os vértices vão ser considerados. Em DFS, que é uma busca em profundidade, é a expansão da busca em profundidade, por isso que é DF, né, quer dizer, Depth First. A estrutura de dados utilizada é uma pilha. E, tipicamente, a gente usa a própria pilha da recursão do sistema operacional para implementar a DFS. A gente utiliza um código recursivo aí. A pilha do processo, né? E, no caso de BFS, o B é de breadth. A gente chama em português de busca em largura. Porque a gente utiliza uma fila. O que faz toda a diferença, né? Então, esquematicamente, num rabisco muito mal organizado, e a gente não quer falar em detalhes sobre as coisas, né? Não quero perder muito tempo falando sobre isso. Numa busca em profundidade, a gente pega um vértice, escolhe um dos seus vizinhos para visitar, a partir desse vizinho a gente escolhe um vizinho que não foi visitado para visitar, e assim vai em profundidade, até que a gente chegue num vértice que todos os vizinhos dele já foram visitados. Aí a gente volta, faz um backtracking, tudo bem? Dá um passinho para trás e vê, esse vértice aqui tem mais vizinhos para visitar? Tem. Então segue no próximo, e segue no próximo até não poder mais. Você vai em profundidade até não poder mais, quando você não pode mais, você volta o mínimo possível para continuar indo. Beleza? Essa é a ideia de uma busca em profundidade. Vai, volta. Opa, aqui eu consigo avançar. Então, vamos avançar. Não consigo mais avançar. Volta. Opa, aqui eu consigo avançar. E assim vai. Sempre em profundidade, o máximo possível, para poder voltar sempre o mínimo possível. Essa é a ideia, porque você está usando uma pilha de estrutura de dados. Já numa busca em largura, como a gente usa uma fila, a gente tem um fenômeno da expansão da busca sem camadas ao redor do vértice inicial. Quer dizer, a gente primeiro vai visitar todos os vizinhos do vértice inicial da busca. Depois, a gente vai visitar todos os vizinhos dos vizinhos. Né, os vértices que estão à distância 2. Depois, a gente vai visitar todos os que estão à distância 3, porque a gente está usando uma fila para fazer a expansão da busca. A expansão é em largura. A vantagem da BFS, como a gente usa uma fila, é que a gente consegue saber, inclusive, a distância, né, o número mínimo de passos para todos os vértices do grafo a partir do vértice inicial da busca, que é uma informação que você não tem com a DFS. Aqui eu posso ter achado esse vérticezinho aqui embaixo, né, mas não quer dizer que a distância dele seja, de fato, 8.
Porque pode ser que esse vértice aqui, primeiro da busca, tenha esse cara como vizinho, logo de cara. Só que eu primeiro considerei esse amigo aqui e não esse. Tudo bem? Então, na DFS, eu não tenho garantia de que os caminhos encontrados são os menores possíveis. Beleza? Na BFS, eu tenho essa garantia. Joia? Isso é tudo que eu quero falar sobre DFS e BFS. Quem quiser saber mais a respeito, né, vai estudar, vai aprender, e já está totalmente em condições de aprender e estudar. O que eu queria falar aqui é sobre como a gente recupera um caminho seguindo a ordem lexicográfica. Isso que é legal. Recuperar caminho, tipicamente a gente faz, tanto em DFS quanto em BFS, guardando o parent, guardando o pai. Tá? Então, cada vértice lembra quem é o seu pai. Quando você acha um vértice especial, você consegue reconstruir o caminho, porque todo mundo lembra do seu pai, então esse vértice lembra do seu pai, que lembra do seu pai, que lembra do seu pai, e assim você vai reconstruindo o caminho de trás para frente, você tem o caminho. Né? É tipo João e Maria no bosque, jogando aí as migalhas para lembrar o caminho que eles têm que fazer depois para voltar para casa. Tudo bem? Buscas em grafos, a gente sempre guarda o parent, guarda o pai e reconstrói caminho. E aí vem a intuição. Puxa, se eu quero um caminho que é o menor lexicograficamente, basta na hora que eu for visitar os vizinhos de um dado vértice, a ordem que eu considerar esses vizinhos, que seja também a ordem lexicográfica, certo? É natural pensar assim. Então, se eu estou num dado estado aqui do meu jogo, eu vou primeiro considerar o que acontece apertando o ladrilho 1, o que acontece apertando o ladrilho 2, o que acontece apertando o ladrilho 3, e assim até ver o estado, o que acontece apertando o ladrilho 10. Tudo bem? Considero os vizinhos de um vértice considerando as operações na ordem lexicográfica. Faz sentido, né? E aí, se, por exemplo, a partir desse vértice aqui, A, eu descubro um vértice B pela primeira vez, olha que legal, descobri o vértice B pela primeira vez, o A já vai ser tomado como o pai do vértice B. Porque mesmo que depois eu encontre aqui um outro vértice C, que também poderia ser o pai do B, só que esse vértice C, ele vai estar em desvantagem lexicográfica em relação ao vértice A, porque eu considerei as operações na ordem lexicográfica. Ele não vai ser feito pai do vértice B. O pai do vértice B vai ser o A, que foi o primeiro vértice que encontrou o B, e ele já tomou aí, já assumiu a paternidade do B para nenhum outro vértice assumi-la depois. Né? Fazendo isso localmente, quer dizer, fazendo o desempate lexicográfico localmente, parece intuitivo e natural acreditar que globalmente os caminhos encontrados vão ser os de menor posição na ordem lexicográfica. Só que não. Essa intuição é errada. Ela é mais ou menos clássica na computação, não é uma coisa assim tão fora da curva, é uma coisa que as pessoas costumam falar sobre, mas os setters ali, inclusive eu, comeram, mosquearam, comeram bola, implementaram a resolução do problema seguindo essa abordagem, que obviamente levou a casos de teste errados. Onde que dá para ver? Onde que dá para ver? Tem um contra-exemplo muito fácil. Se você pegar... Nossa, isso aí dá... Tipo, eu acho que já fiz exercício no Corbin, que dá mais ou menos um análogo a isso, tipo, provar algo parecido com isso. Uhum. Tá. Deixa eu ver aqui Sobre DFS. Eu tinha preparado um contra-exemplo, eu esqueci anotado na minha mesa, mas tem um contra-exemplo muito, muito imediato. I've killed him com 1, 2. O pai desse cara veio com 1 e com 2, mas pode ser vantajoso eu primeiro pegar o 2 e não o 1.
Como é que era? Deixa eu ver. Me faltou agora o contra-exemplo. Foi bem intuitivo. Era uma coisa que a gente via na distância 3. Podia ter chegado no vértice, sempre considerando localmente os menores lexicograficamente, e ainda assim não ser o menor lexicográfico. Porque... Ah, tá. Esse cara... Podia ter chegado nele aqui. Certo. Algo do tipo... Veio para cá, aqui seria... 1, 2... 10, que seja... Por causa do 10. Quer dizer, esse cara podia ter sido considerado primeiro... Peraí, vamos pensar. Esse é o pai desse, porque é o primeiro. Esse aqui ficou muito em desvantagem. Ai, ai, ai. E eu, assim, ao vivo, sob pressão, geralmente tenho problemas. Mas vamos lá. Tem um contra-exemplo. Vamos dar nomes aí. A, B, C, D, F. E aí vocês me ajudam a botar valores nessas arestas, de modo que a escolha dos menores locais lexicográficos conduza a um caminho de A a F, que não é o menor caminho lexicograficamente. Então, podia ser o caso de eu chegar em D... de eu chegar em D e o D ser... eu chegar em D depois de chegar em E. Algo como isso. Acho que era. Eu não vejo como isso pode acontecer, professor. Pode. Que coisa. Porque, olha, para sair ó, tem... Era muito simples o contra-exemplo. O menor caminho tem 3 arestas. Sim. Então, com certeza, vai começar saindo de A e indo até C. Gente, eu preparei o contra-exemplo. Eu vou pegar ele na minha sala em 2 minutos, de volta. Tá bom? Então, depois eu edito a gravação lá. Só um segundo. Já volto. Será que agora esse negócio continua um problema 2 no Crowd? Sabe todos os caminhos que tem também no carro, vamos sair. Está tudo. Tá certo? Então, só para você conhecer o vídeo da história aqui,
Isso existe como Voltei. Era realmente mais simples do que pensava. Então, eu peço desculpas aí pela minha atrapalhada, sempre. Considere esse gráfico aqui. Certo? Então, vamos entender que a precedência lexicográfica aqui vai de cima para baixo. Vou chamar os vértices de A, B, C, D, E, F. E eles são considerados na busca exatamente nesta ordem. Primeiro A, depois B e C, depois D e E, e depois F. O pai do vértice C é o A, o pai do vértice B é o A também. O pai do vértice D é o C. O pai do vértice E é o B. E o pai do vértice F é o D. Se eu for seguindo aqui pela cadeia de pais, que respeitam localmente a ordem lexicográfica, o caminho de A a F encontrado é A, C, D, F, que não é o menor caminho lexicográfico. Certo? O menor caminho lexicograficamente aqui é A, B, E, F. Tudo bem? Quer dizer, por mais de todos os vértices que seriam candidatos a ser pais do F, eu precisaria considerar um vértice que não é o menor lexicograficamente, porque ele me leva a um avô do F menor lexicograficamente. Como que A, B e F é menor do que A, C, D, F? Porque na ordem lexicográfica eu preciso considerar a ordenação da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, A, B, E, F é menor do que A, C, D, F. Por mais que eu tenha aqui D menor do que E, não interessa, porque na ordem lexicográfica eu considero da esquerda para a direita. E o problema é que a estratégia de reconstruir caminhos em grafos a gente faz da direita para a esquerda. É isso que conduz à resposta errada. Beleza? Se ela aconteceu, que considerou o pai como as opções que tinha no terror da cirurgia. Isso. Quer dizer, na hora de considerar quem vai ser o pai de um vértice, eu estou considerando apenas quem é o menor lexicograficamente. Isso que leva ao erro. Se tivesse, por exemplo, o pai ser de onde ele veio mesmo, primeiro. Aí eu estaria transferindo o problema a uma camada para cima, mas ele continuaria existindo. Tudo bem? Para esse gráfico funcionaria, mas eu poderia pensar numa terceira camada em que não há o desempate. Beleza? Qualquer estratégia local, quer dizer, não importa quão longe você olhe. Se você está olhando tão longe no número constante de passos, você está só empurrando o problema um número constante de camadas, mas o problema continua existindo. O problema só vai deixar de existir quando eu empurrar ele lá para a origem. E aí, para cada vértice, eu preciso saber todo o caminho de onde ele veio. E aqui, no caso, saber para cada vértice todo o caminho de onde ele veio, já resolve. O grafo é pequeno, eu tenho só 10 ladrilhos. Não, eu tenho que guardar as sequências mesmo. Eu tenho 10 ladrilhos, então os estados, como cada ladrilho pode estar ligado ou desligado, o número de estados é 2 na 10. O número da ordem de 1000. 10 ao cubo, né? É 1000. Se para cada vértice eu memorizar toda a sequência que é a menor lexicograficamente até aquele vértice,
Aí, com essa informação, eu consigo fazer o desempate de quem vai ser o pai de cada vértice. Não precisa ser. Aqui, no caso, eu vou guardar a informação do pai de um vértice. Não é só o seu pai, mas é toda a sequência que levou até aquele vértice. Entendeu? Diga, Thiago. Mas, por exemplo, se tivesse uma BFS, poderia ser o A primeiro? Isso é uma BFS. É uma BFS, sim. Visitar o B e o C. Uhum. Tem que visitá-los a partir do B. Visitar o E, e daí o D. E daí, a partir do E, vai visitar o S. O pai vai escrever no E. Então, vai ser coisa certa. Isso, o problema é que, tudo bem, o vértice E, ele é visitado antes do vértice D, mas na hora do desempate aqui sobre quem vai ser o pai, quem vai assumir a paternidade, o problema é que eu estou considerando que o pai do vértice F vai ser o D, porque o D é menor lexicograficamente que o E. E esse é o problema. Assim, se simplesmente colocasse como o pai o primeiro que chegou. O pai é o que forma o caminho da árvore. Eu teria que ver uma prova de porque isso funciona. Você codou assim, passou? Eu codei assim, mas não passou, porque nada passava. Ah, tudo bem, mas depois que o problema foi corrigido pelo Precog, você não codou assim. Alguém presente aqui online codou desse jeito que o Thiago falou e sabe dizer se passa? Eu não consigo, se puder explicar de novo, porque eu não entendi direito. A ideia do Thiago é simplesmente o primeiro vértice considerado pela ordem da busca que seja o pai. Aqui no exemplo vai funcionar, porque o vértice E, ele vai ser considerado antes do vértice D, uma vez que o pai do E é o B, então o E é enfileirado antes do vértice D, porque ele é enfileirado pelo B, enquanto que o D é enfileirado pelo C. Sentido? Eu só não estou tão convencido de que funciona. Alguém sabe? Foi assim que alguém implementou? Quem passou o problema? Raul, Pedro? Eu não cheguei a fazer assim. Eu acho que eu nem me submeti o que eu tentei, mas eu não fiz assim. Pedro passou de outra maneira. Thiago, eu não sei. Então, experimentem. Né? A minha estratégia foi assim, chuta a pau da barraca. O gráfico pequeno, eu vou guardar o pai como uma string mesmo, porque são movimentos de 1 a 10, que eu converto de caracteres de 0 a 9. Então, uma string, o pai de cada vértice, e string eu desempate com o lexicográfico utilizando a comparação de string mesmo. E, assim, apelão, totalmente apelão, e para o problema funciona. Diga, Raul. Raul não, João, Raulinho. Senhor, esse problema seria fazível para um número maior de tabuleiro maior? Se o tamanho de tabuleiro fosse uma entrada e ela fosse, sei lá, e essa solução é exponencial. Ela é exponencial no tamanho do número de ladrilhos. Não, para esse tipo de problema não se conhece uma abordagem subexponencial no número de ladrilhos. Esse jogo, a gente não conhece nada melhor que exponencial. Eu já vi esse tipo de... Eu vi gente fazendo código para esse tipo de problema, que é bem comum ter esse tipo de problema de espaço de possibilidades de um puzzle e grafo BFS para resolver. Né? E eu já vi gente fazendo alguma coisa com Dijkstra para resolver isso melhor. Não, é que aqui não tem nem... Aqui não faz sentido. Dijkstra, né? É tudo peso 1. Mas você poderia ter, em jogos mais complexos, poderia, até melhor que Dijkstra, poderia jogar a estrela, id a estrela, meet in the middle. Existem estratégias, mas o grafo é exponencial. Então, ponto. Sim, o grafo é exponencial, mas é que eu vi gente que aí você não poderia usar uma estrela, supostamente porque as arestas têm todo o mesmo peso, mas as arestas só têm todo o mesmo peso porque você está considerando todos os estados como iguais. Se você tivesse algum jeito de fazer com que um julgamento de esse estado aqui está mais perto do estado final do que esse, sei lá, a famosa heurística do da estrela, Sim. né? Faria a heurísticazinha da estrela. Até um id a estrela, um meet in the middle, né? Daria para fazer um negócio disso. Que poderia, subexponencialmente não, acho que a complexidade ainda fica a complexidade exponencial. Mas aí você vai ter que ter alguma coisa muito particular do problema
que te dê ali alguma heurística de que vai baixar a complexidade, enfim, você tem que ter alguma informação a mais que vai garantir que algum uso desses algoritmos mais avançados vai compensar. No caso desse problema, do jeito que é posto, você não vê essa informação, né? Não tem nada que mude, tá bom? É assim, esse problema é simplesmente, se eu aperto o botão, eu mudo o estado de outros, isso é NP completo. Esse problema, a gente vê se NP completo. Qual que é a sequência de dados é o verificado? A sequência de aperto? Desculpa. Isso acho que NP difícil. NP difícil é. Agora, se está em NP, porque daí eu teria que ter a sequência de movimentos polinomamente limitada. E eu não sei se você tem sequer a garantia polinomial do instrumento verificado. Por quê? Porque numa clique, a maior distância entre dois vértices é a quantidade de vértices, né? Mais um, não, menos um, quantidade de vértices mais um. E é uma clique, né? Tipo... Né? Tá, faz sentido. Vamos deixar ela começar depois. Ok, eu já vi que o horário é bem avançado, né? Eu queria codar isso ainda. Então, vamos lá. Stop sharing. Vamos direto para o código. Vou tentar codar meio rápido, chamar atenção para algumas coisas e para tentar deixar algum tempo para vocês treinarem. Eu queria que vocês treinassem um pouco aqui em loco mesmo. Eu peço desculpas aos mais novos que... talvez aí no código vão ficar perdidos, mas eu recomendo fortemente que depois estudem o algoritmo e tentem rever o código para entender, tá? Se você nunca viu essas coisas, estude e depois tente ver de novo, tá? Bom, vou começar aqui com essa ilusão. O que eu vou botar... como que eu vou modelar aqui as coisas, né? Eu vou ter essas duas informações que eu vou chamar de origem e destino, que são os estados de origem e destino do jogo. O estado de destino é o estado em que todos os ladrilhos estão acesos, né? São 10 ladrilhos, e eu vou interpretar isso como um número binário, em que todos os 10 bits estão ligados. Tudo bem? Isso é 2 na 10 menos 1. Beleza? 2 na 10 menos 1 é um número binário em que todos os 10 bits estão ligados. Já 2 na 10 é 1 shift para a esquerda 10. Ok? Eu vou ter a origem, por outro lado, eu vou ler da entrada. É a única informação que eu leio da entrada, inclusive. Então, lá na entrada, eu vou ler 10 valores, que são 0 ou 1. Eu vou fazer isso de um jeito bem tosco. Ler 10 valores, só porque eles têm um espaço entre eles, eu não poderia ler como string, né, porque aqueles espaços me encheriam o saco, então eu vou ler 10 ints mesmo. E vou ler valores como ints, 0 ou 1. Vou instanciar aqui um x. Eu vou ler na entrada como int. E eu preciso, então, ligar o xésimo bit da entrada, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá na entrada esses valores aqui e outros, né? Eu vou começar com a minha origem valendo 0. Aí, a partir do momento que eu leio esse primeiro 0 aqui, ó,
a origem vai continuar valendo 0, porque eu vou pegar o valor que ela já tinha, multiplicar por 2 e somar 0. Tudo bem? E assim eu vou construindo o número binário, né, pegando o acumulado que eu já tenho, multiplicando por 2 e somando o bit que eu estou lendo. Legal? Então, quando eu ler esse 1, a origem ainda vai estar valendo 0. Mas aí eu multiplico por 2, somo 1, a origem vai passar a valer 1. Quando eu ler o próximo 1, a origem passa a valer 2. Então, pego 2 vezes 2. A origem está valendo 1. Eu pego o 1 vezes 2 mais 1 vai para 3 e assim por diante. Tudo bem? Isso vai me permitir interpretar a entrada como um número em binário. Então, se lá na entrada eu tinha, por exemplo, 0, 0, 1, 1, 1, 0, isso vai dar o resultado 14, que é um número representado em binário aqui, né? Eu vou, primeiro vai valer 1, depois vai valer 3, depois vai valer 7, depois vamos só multiplicar por 2, vai dar 14, que é o número que está em binário ali. Beleza? Joia? Lembrando que os valores aqui, 0 e 1, representam-se os ladrilhos das posições 1, 2, 3, etc., estão ligados ou não. Isso é um pequeno problema, porque no nosso número em binário, os bits mais significativos representam os ladrilhos menos significativos. Tá legal? Mas eu não quero ter que reverter a ordem dos bits, nada. Eu vou codar desse jeito preguiçoso mesmo, e só lembrar depois que a ordem está revertida. Tá? Assim eu acho que é um pouco mais fácil. Você vai fazer na mão que aperto, quer dizer? Claro. É o melhor. O problema acho que é o melhor a se fazer. É pequeno o ladrilho mesmo, eu já vou fazer isso daqui a pouquinho, no braço. Então, pego a entrada, multiplico por 2, somo com o valor que eu li e fechou. Nesse ponto, né, a entrada que eu devo inicializar com 0, vou botar aqui mesmo, inicializa a entrada com 0, nesse ponto a entrada está montada, é um número binário que representa o estado de origem. Tudo bem? Aí eu vou rodar uma BFS, a BFS vai procurar, né, um caminho da origem para o destino, vai existir aqui essa função BFS, vai retornar um inteiro, que representa a distância do destino. Ela pode retornar, né, o comprimento do menor caminho encontrado, da origem ao destino, ou então um valor infinito, caso nenhum caminho tenha sido encontrado. Se a BFS retornar infinito, eu vou imprimir menos 1. Se não, eu vou primeiro imprimir esse valor, que é o valor da distância do destino, o número de passos até chegar no destino, e na sequência eu preciso, então, imprimir qual foi a sequência de movimentos executados para chegar ao destino. Eu vou guardar para cada vértice, para cada estado do jogo, eu vou guardar, então, a informação da distância, o número de estados, eu já sei, né, que é um número aí da ordem de 2000, são 2 na 10, bom, na verdade é um pouquinho menor, né, 1024, na verdade. Estados, eu coloco aqui 2000, que eu sei que é suficiente. A distância de cada vértice eu guardo como int. O pi de cada vértice, eu falei que ia ser uma string, né? Então, o pi de cada vértice eu vou guardar como uma string mesmo, que são a sequência de movimentos apertadas até chegar naquele vértice. Não vão ser números de 1 a 10, porque 10 são 2 caracteres, vão ser números de 0 a 9. Eu sei que isso é uma gambiarra do cão, mas para isso não funciona, então eu vou por aí. Tá bom? Claro que meus problemas precisaria de uma abordagem um pouco mais inteligente. E aí, já tendo aqui a string, que é a sequência de movimentos, eu ficaria muito tentado, né, a só imprimir a própria string, mas eu preciso imprimir com um espacinho entre os caracteres, infelizmente, né? Então, eu vou fazer um for para percorrer todos os caracteres da string, que é o pi
do vértice T, que é o destino, caractere por caractere. E aí eu vou mandar imprimir o caractere. Né? Só que eu quero imprimir o caractere como número inteiro, porque eu vou precisar pegar esse caractere e somar com 1. O 9 tem que voltar a ser 10. O 8 tem que voltar a ser 9, etc. Então eu vou imprimir como inteiro. Quer dizer, eu vou pegar o caractere C e vou somar com 1. Só que o caractere C é um caractere de 0 a 9. Não é um número de 0 a 9. Então tem que fazer aquele offset, né? É C menos caractere 0 mais 1. E imprimir com um espacinho antes. Esse espacinho vai antes de todos os números que são impressos, exceto antes do primeiro. Vou fazer isso com uma flag first. Flag first começa valendo 1. Ela condiciona se eu imprimo ou não espacinho. Então, se ela está ligada, eu não imprimo espacinho. Se ela está desligada, imprimo espacinho. E depois que imprimir qualquer coisa, eu desligo a flag. Tem erro de apresentação? No Bcrowd tem. No Bcrowd tem Presentation Error, na maratona de programação não mais, graças a Deus. Então, esse tipo de flag first, vocês não precisam mais se preocupar com isso. Tá bom? E que esses menos caractere 0, senhor? Isso faz com que o número 0 vire o valor 0, e não 48. Porque eu estou imprimindo como inteiro. Porque eu quero pegar o 9, somar com 1 e dar 10. Mas o casting? Ou eu sei? Casting não vai adiantar. Vai adiantar? Não. Não, eu preciso converter. Porque isso aqui é o valor também. O caractere 0 é o valor 48. Então, eu quero pegar o valor 48 e mapear para 0 mesmo. Ah, tá, entendi. Mapear para 1, na verdade. Né? Mapear o valor 48 para 1, 49 para 2 e assim por diante. Tá bom? E claro, né, imprimir o barra N depois. A função main é isso. Tem uma pequena pegadinha do problema, que é o seguinte. A distância pode ser 0. Pode ser que a própria entrada já seja o estado em que todos os bits estão ligados. E aí, você vai imprimir 0 nessa linha do printf. Não vai imprimir nada aqui, porque a string do pai vai ser vazia. Né? Então, a string do pai vai ser a string vazia. E aí, você vai imprimir um barra N adicional, ó. E vai tomar um presentation error bem legal, sem ter a menor ideia do porquê que está tomando esse presentation error. Tá legal? Então, eu tenho que condicionar aqui só imprimir o segundo barra N se você realmente imprimiu alguma coisa nesse for. Tudo bem? Então, aqui pode condicionar se a distância maior que 0, ou até mesmo se not first, né? E se eu imprimo alguma coisa, eu estou setando a flag first para 0. Então, bota ali uma condição para evitar imprimir um segundo barra N consecutivo. Beleza? Da função main é isso. Vamos para a função BFS. Alguma dúvida da função main? Não? Ok. Mas eu quero mostrar aqui. Bom, tem mais um negócio da função main lá, mas eu vou falar daqui a pouco. BFS é uma BFS razoavelmente simples, né? A gente vai ter aí uma fila, onde vai organizar a busca. Eu aqui vou fazer a fila, não vou colocar só o vértice na fila, mas eu vou colocar o vértice com a string que leva até aquele vértice como primeiro membro de um par, para ter o desempate por essa string, né? Pela ordenação lexicográfica de strings. Então, eu vou definir um tipo pair string com int, que eu vou chamar de string. Então, vai ser uma fila de strings, tá? Porque daí eu vou organizar na fila os vértices, colocando antes deles as strings para ter desempate por ordem lexicográfica. Tá, tudo bem? Tá bom? Então, aqui tem o IV. Eu acho que isso... Chama de string. Tá, beleza. Eu vou ter... Tá, isso aqui eu coloco depois. Depois eu vou explicar o motivo. Então, todo vértice vai começar
o nível de alfabeto. Todo vértice vai começar com o seu valor dist infinito, exceto a origem, que começa com o seu valor dist igual a 0. O pai da origem é a string vazia, e eu vou começar inicializando a fila com o par definido pela origem, precedida do seu pai, né, que é string vazia, ou enfim, é a string definida pela string vazia. Tudo bem? E aí roda BFS enquanto a fila não está vazia. A cada iteração da busca, eu vou ver quem está no front da fila. Então, eu vou chamar de PU o front.first, né, a string que precede o vértice que está no front da fila. E U é o que front second. É o vértice mesmo que está na vez de sair da fila. Então, eu desenfileiro esse vértice, só que pode ser que esse vértice já tenha sido enfileirado antes. E aí que está a jogada. Com esse negócio de toda vez que eu encontro um vértice, eu vou enfileirar ele, se ele, se ele ainda está na mesma camada da busca em largura, eu vou permitir enfileirar um vértice mais de uma vez, fazendo o desempate justamente por essa string, né, da ordem lexicográfica. Então, se é a primeira vez que o vértice é desenfileirado, eu vou considerar ele, porque eu vou considerar ele, pronto, acabou. Tudo bem? E aí, é a vez de considerar o vértice. Mas da segunda vez em diante que eu estou considerando o vértice, eu não posso considerá-lo novamente. Né? Então, vou marcar aqui os vértices como visitado ou não. Então, inicialmente, todo vértice não está visitado. Eu acho que realmente haveria um jeito muito mais esperto de fazer isso, mas o que importa é que é o jeito que funciona, tá? Então, eu agora, olhando para o código, estou cada vez mais convencido da estratégia do Thiago, de não precisar de nada disso, e só considerar mesmo os vértices. Na ordem da busca que vai funcionar, eu acho que assim, a estrutura da busca aqui está meio que gritando para mim que funcionaria. Mas eu vou continuar na estratégia que eu preparei para vocês. Possivelmente vai resultar num código muito porco que você jamais deve usar na vida, mas que vai funcionar hoje e tá tudo bem. Tá bom? Pelo menos a grande lição do dia foi tomar cuidado com como a gente faz desempate por lexicográfica, quer dizer, podem existir contra-exemplos, isso a gente viu, mas eu não estou nem um pouco seguro de que essa implementação aqui é a mais higiênica possível para esse problema. Bom? Todos os caminhos possíveis faria uma operação de maior e menor lexicográfico. Todos os caminhos possíveis é um problema, né? Você pode ter uma quantidade exponencial de caminhos, aí isso não é nada legal. Então, se o vértice já está visitado, só pulo para frente. Pega o próximo vértice da fila. Se ele não está visitado, vou visitar. E vou definir que o pai dele é a string que estava lá no front da fila. Tudo bem? Agora chegou a vez de eu considerar os vizinhos do vértice U, que é o vértice que foi atendido lá na fila. Eu vou iterar sobre esses vizinhos. E a pergunta é, como diabos eu vou fazer isso? Iterar, dado um estado, que é um número ali, binário, como que eu itero para os estados que são os estados adjacentes? Tudo bem? Eu acho que, no caso aqui, como o conjunto de ladrilhos é bem fixo, eu vou montar na mão mesmo as adjacências, são só 10 ladrilhos. Então, eu vou criar aqui um vector globalzão. Eu vou botar um typedef. Então, vai ser um vetor de inteiros para cada um dos 10 ladrilhos. Então, é um array de 20, porque 20 aguenta.
é um array de vectors, de ints, tudo bem? Então, para cada um dos 10 ladrilhos, eu tenho as suas adjacências, né? E usei vector porque a gente não, assim, o número de adjacentes não é o mesmo para cada vértice, né? 6 tem um monte de adjacências, mas os ladrilhos das bordas não. Então, eu vou fazer assim. E aqui eu vou me referir aos vértices dentro dessa estrutura pelo número que está lá no bcrowd mesmo, de 1 a 10. Porque se eu tivesse que fazer um offset mental para passar os valores lá do enunciado do problema aqui para o código, eu talvez fosse cometer algum erro. Então, eu prefiro que o código some 1 ou tire 1, enfim, faça esse tipo de offset, e não eu mentalmente, 1 por 1 ali na hora de inserir os valores. Beleza? Eu vou fingir que essa estrutura já está preenchida. Daqui a pouco eu venho aqui na função main e preencho a estrutura, que vai ser uma estrutura fixa mesmo, né? Mas aqui eu já posso iterar, então, para as 10 operações possíveis, de 1 a 10. E para cada operação possível, de 1 a 10, eu vou consultar aquela estrutura ali, aquele vector, e vou iterar, todos os ladrilhos J que são adjacentes ao ladrilho I. Tudo bem? É isso que eu vou fazer. Tá? E aí eu preciso considerar o estado que é formado quando eu mudo o estado, quer dizer, ativo ou desativo, cada um desses ladrilhos J. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou definir aqui que o vértice V, o vizinho que eu estou construindo, ele começa como o vértice U, e chega nesse momento, eu tenho que pegar o bit J e, se está ligado, desligar, se está desligado, ligar. Eu faço isso com short, né? Então, eu tenho que pegar, se fosse o bit J, né? Seria V, short recebe, shift J. Beleza? Eu estou pegando o Jésimo bit e estou ligando ou desligando usando um short bit a bit. Beleza? Só que não é o bit J, né? Porque se é 1, na verdade, esse 1 tem que ser 9. Né? Porque eu estou fazendo ali no código as coisas de 0 a 9, não de 1 a 10, e ainda por cima na ordem reversa. Então, 1 tem que ser 9, 2 tem que ser 8 e assim por diante. Então, aqui, em vez de ser J, 10 menos J. Beleza? Isso constrói qual é o estado V, que é o vizinho da vez do U considerado. Olha, short bit a bit. Legal, né? Se a distância do V é maior que a distância do U, ele é um vértice que tem que ser enfileirado. Então, ele vai ser enfileirado. A distância dele vai receber a distância do U mais 1. E ele vai ser enfileirado com um par definido pelo vértice V. E a string aqui vai ser a string que me levou até o vértice U. Eu posso fazer algo do tipo... pega a string PU, né, que eu já tinha desenfileirado ali, a string que me levou até o vértice U. E agora eu vou adicionar o movimento I, né, porque é justamente o ladrilho I que eu estou apertando. Então, é esse ladrilho que tem que entrar na string. Eu vou fazer isso fazendo um cast, pegando a string PU, somando, né, a gente faz append em C++ de string com mais mesmo. Então, pego o valor I menos 1 mais caractere 0. Tudo bem? Isso vai converter o inteiro 1 para o caractere 0, o inteiro 2 para o caractere 1 e assim por diante. Faz um char para poder fazer a operação aqui de string. Essa string eu vou chamar de string, sei lá, struv. Quer dizer, é a string que me levou até o vértice U com o movimentinho para chegar no vértice V. Beleza? Essa é a string que eu vou chegar aqui e botar no pé.
Esse cara está fechando o while. Eu vou aqui retornar o valor da distância do destino. Eu acho que não preciso colocar mais nada no código. Alguém quer comentar algo sobre essa BFS? Bem porca. Mas... Ups. Estou brigando com o meu Emacs. Apertado, beleza. Alguém quer falar algo sobre ela? Não? Como é que é? Desculpa, Thiago. Ponto e vírgula, Jesus. Obrigado. Mas... Não. Vamos construir, então, a adjacência lá. Isso é mecânico mesmo. Assim, eu estou com o tempo bem avançado. Eu já vi que não vai sobrar quase nada para vocês treinarem. Mas eu vou copiar e colar. Tá? É literalmente olhar para o desenho lá do Bcrowd e construir a estrutura. Então, eu vou pegar aqui do que eu já tenho preparado. Algo bem não higiênico. É até olhar para o desenho e ver que os adjacentes do vértice 1 são, do ladrilho 1, são os ladrilhos 2 e 5. Importante, né, inserir aqui na ordem lexicográfica as adjacências. Os ladrilhos adjacentes do 6 são 2, 3, 5, 7, 8, 9. E é isso. Tá bom? Inserir aqui as adjacências na mão. Funciona. No judgments. Vamos compilar e testar. Eu não vou conseguir compilar localmente. Puxa vida. Estou sem compilador. Compilador online. Compilador online, obrigado. Alguma recomendação? Aparece online. 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 C++ compiler. Muito bem. Online GDB. Uau. Show, obrigado. Né? Joia. E é do tipo tão simples quanto literalmente colocar aqui e compilar. Run. Oi? Ah, meu Deus, eu não estou compartilhando a tela. Sorry. É por isso Estou voltando hoje, gente. É por isso que você tem que sempre ter o CodeBlocks instalado. Né? Não, mas o CodeBlocks você chama o G++, não é mesmo? Eu acho que ele tem embutido, pô. É o próprio G++, né? Chama. Que absurdo. Então, estou voltando hoje, estou drogado de para remédio de sinusite. Dei um desconto para mim, tá bom? 20 bike? 20 bike, claro. Não. Aí, fica pegando dentro. Então, run. Ele compilou? Como é que eu sei? A compilou de baixo, daí é só você entrar embaixo. Aí eu ponho input aqui. Mas e o resultado da compilação não aparece em lugar nenhum? Então, deu boa. Deu boa. Show. Aparece as coisas. Deve ter resultado. Ok, eu vou pegar esse cara aqui, vai. Vou colocar o input. Ixi, não foi. Deu ruim. Ele está compilando até agora. Não, é só copiar. Copiei e colei. 2, 5, 7. Uau! Valeu? Foi. Então, acredito que se eu chegar no Bcrowd, meu Deus, tem um negócio aqui. Um lixo. Não. Se ele colocar isso aí, ele cospe o quarto fonte. Imagina. Olha só, hein? Ah, não. O que é um sinaleiro aí? Semáforos.
Eu não sei o que é um sinal de semáforo. Ok. Não é impressionante. Não. Motocicletas. Aqui, aí vem a pergunta, né? Está a motocicleta nesse quadrado ou não? A próxima é. Ó, aqui, sim, né? Pessoas que são contra a revolução das máquinas. Não, cara. Eu estou errando a resposta, só pode. Semáforos. Isso aqui, eu devo marcar ou não? Acho que não tem, professor. Nos dois últimos lá embaixo não tem. Tem sim. Tem? Tem o cantinho ali, ó. Eu tô vendo o semáforo. Meu Deus, como pode? É. Poxa, Big Crown. Olha, ele passou. Olha lá. Pessoal, agora são 10:50. Vocês têm 40 minutos ainda para pelo menos os problemas mais fáceis do que ainda fazer, tá? Então, o pessoal que está online, a gente encerra por aqui a transmissão, a gravação. Eu vou deixar até a sala aberta, mas usem o tempo para treinar, tá bom? Obrigado, pessoal. Desculpa a bagunça e seguimos. Até mais. Valeu, professor. Valeu, professor.